Amigas, amigos, olá. Vamos conversar hoje sobre um problema bastante grave para o Brasil na atualidade, enquanto eu estou gravando o vídeo, que são os preços dos combustíveis. Nos últimos meses, os preços dos combustíveis têm explodido de aumento no Brasil. Há aumentos internacionais, mas isto não justifica os aumentos que nós temos no Brasil na atualidade. Então, nós precisamos pensar um pouco, refletir um pouco acerca das condições históricas e atuais acerca da produção e da formação desses preços dos combustíveis aqui no Brasil. Então vamos discutir a partir desse momento, né, esse problema do petróleo no Brasil e outros combustíveis aqui no Brasil. Vamos ver no finalzinho da apresentação os chamados agrocombustíveis. Petróleo no Brasil. Para nós entendermos adequadamente o que está entendendo no Brasil na atualidade, vamos começar com uma linha do tempo nos anos 1950. Nos anos 1950 aumentava cada vez mais o consumo de petróleo e derivados aqui no Brasil, tendo em vista o avanço da atividade industrial. No início dos anos 1950, no governo nacionalista de Vargas, o desenvolvimento da atividade econômica e industrial se fazia com base na ação de estatais, empresas estatais que criavam a infraestrutura de produção e desenvolviam as instituições necessárias para a transição de uma sociedade agrária para uma sociedade urbano-industrial. Isso também aconteceu em relação ao petróleo. No caso do petróleo, a campanha Petróleo é Nosso, que vai criar a Petrobras, empresa à época 100% estatal e com monopólio em diferentes setores do petróleo no Brasil. Monopólio na pesquisa por jazidas de petróleo, na extração do petróleo, no transporte do petróleo bruto, monopólio do refino do petróleo. E nos anos 1960, a ditadura militar introduziu ainda mais um último monopólio de importação do petróleo. A Petrobras, então, empresa monopolística estatal, né, que vai gerenciar a política de preços, a política de petróleo aqui no Brasil, com a opção de importação do petróleo bruto nos anos 1950. E por que essa importação de petróleo? Gente, não era uma peculiaridade do Brasil. O mundo, os países que precisavam de petróleo eram importadores de petróleo. Desde o início do século XX, desde o início da segunda revolução industrial, os preços do petróleo se mantinham baixos e estáveis no mercado internacional. Consequentemente, era uma política adequada à importação deste produto barato, o petróleo. Sendo que a economia não usa na ponta petróleo, ela vai utilizar derivados de petróleo, combustível secundário, energia secundária. E os derivados de petróleo é que sim, eram e são muito caros. Então a política da Petrobras neste momento era de importar o petróleo barato e refinar esse petróleo nas refinarias da Petrobras. Então a Petrobras vai ampliar a capacidade de refino do Brasil, viabilizando, portanto, a distribuição dos derivados de petróleo a partir da economia brasileira. Então, notem bem, a importação do petróleo bruto barato, o refino desse petróleo aqui no Brasil para o consumo dos derivados de petróleo na economia brasileira, tá certo? Olhem a localização dessas refinarias. Então, as refinarias estão distribuídas próximas das áreas de consumo de derivados de petróleo, tá certo? É muito comum se pensar que essa distribuição de refinarias esteja relacionada com a capacidade, com a iniciativa importadora de petróleo do Brasil, né? Então coloca a refinaria perto do litoral para ficar próxima do porto importador, ou eventualmente, nós sabemos, a Petrobras vai descobrir jazidas de petróleo no litoral brasileiro. Então, mas esta ideia está errada. Refinaria não fica próxima da área produtora de petróleo. É muito barato transportar petróleo. É muito caro transportar os derivados de petróleo. Então se faz o trajeto mais longo possível de petróleo, que é barato de ser transportado, e o trajeto mais curtinho possível de derivados de petróleo, que são muito mais caros para serem transportados. As refinarias ficam então próximas das áreas consumidoras de derivados de petróleo, tá certo? Agora, vejam mais um aspecto e vamos puxar isso para a atualidade. As refinarias ficam próximas das áreas consumidoras de petróleo. Refinaria não concorre. Né? Há esta sanha neoliberal atual de falar de concorrência, concorrência para tudo. Refinaria não concorre.
Então, eu estou gravando vídeo aqui em São Paulo, né? Aqui na cidade onde eu moro, São Carlos. E vejam, de onde virá o combustível que eu consumo aqui em São Carlos? Provavelmente da refinaria de Paulínia, tá certo? Que é a refinaria mais próxima. Agora, vamos imaginar que essas refinarias não fossem da Petrobras e todas elas concorressem umas com as outras. E aqui a refinaria de Manaus está com os preços mais baixos, então as distribuidoras aqui de São Paulo vão comprar da refinaria? Não vão. Não vão. A refinaria atende a uma área mais ou menos próxima a ela, junto à qual ela acaba tendo um monopólio natural pela sua localização. Então, a ideia de que as refinarias possam concorrer entre si numa eventual privatização de refinarias no Brasil é uma ideia estapafúrdia que não corresponde à realidade. Bem, voltando, nós temos então uma política da Petrobras bastante adequada nos anos 1950, com o desenvolvimento da empresa estatal monopolística, que vai ter a política de importação de petróleo barato e refino do petróleo aqui no território nacional. Essa política vai começar a ter problemas nos anos 1970, porque nos anos 1970 vem as crises do petróleo. Olha onde estava o preço do petróleo aqui ao longo de todo o século XX, bem baixinho no mercado internacional. Primeira crise do petróleo, segunda crise do petróleo. Então agora o petróleo vai se tornar muito caro, o preço vai ser multiplicado por 20 ao longo dos anos 1970. E a Petrobras vai ter que mudar a sua política. E mudar como? Foram feitas várias iniciativas do governo federal brasileiro nos anos 1970, mas a maior parte delas iniciativas pífias para reduzir a importação de petróleo. Por exemplo, aumentar o preço da gasolina para desestimular o consumo. Mas a elasticidade é reduzida. A economia precisa do combustível para o seu funcionamento, transporte de cargas, transporte de pessoas. Então, essa não é uma medida das mais inteligentes para reduzir o consumo de petróleo e a importação de petróleo no Brasil. O que o governo fez, o que a Petrobras fez, entretanto, a partir dos anos 1970, intensificado a partir dos anos 1980, foi mudar essa política dos anos 1950. Ao invés de investimento no refino do petróleo, o refino já tinha uma capacidade bastante boa. Então agora é hora de investir na extração de petróleo no território nacional. Pesquisa por jazidas e extração de petróleo no território brasileiro. Agora, encontraríamos petróleo no território nacional? Sim, grandes quantidades de petróleo, principalmente a partir dos anos 1980, mas com um pequeno probleminha. Vamos dividir o petróleo em onshore, né, jazidas em áreas continentais, offshore, jazidas em áreas oceânicas. O petróleo brasileiro é principalmente obtido em alto mar, offshore e não onshore, o que é mais caro para ser extraído. Quando nós estamos pensando em petróleo em áreas oceânicas, nós estamos pensando em uma lâmina d'água mais ou menos espessa que precisa ser superada para que haja lá no leito do oceano o início da perfuração. Quanto mais espessa é a lâmina d'água, maiores os custos deste processo de exploração de petróleo. Nós dividimos a lâmina d'água em 3 categorias: águas rasas até 400 metros, águas profundas entre 400 e 1.500 metros, águas ultra profundas a partir de 1.500 metros. O nosso petróleo não é apenas petróleo oceânico, ele também é um petróleo de águas profundas e ultra profundas, mais caro para ser extraído. Este preço, entretanto, precisa ser relativizado por 2 coisas. Primeiro, a questão do preço internacional do petróleo. Em determinados contextos, isto é, anos 1980, né, quando o preço do petróleo entra na década de 1980 a valores muito, muito altos, vale a pena fazer esses investimentos, em especial agora. E um desdobramento disto, a noção de soberania energética. Então, o petróleo é fundamental para uma economia capitalista complexa como é a do Brasil e, consequentemente, há que se ter uma garantia de oferta do combustível aqui na economia brasileira, independentemente da ideia de preço. E uma segunda coisa, os investimentos que são realizados na extração desse petróleo fazem com que o custo de extração caia significativamente. O custo de extração do petróleo pré-sal
em 2010, 2011, era na faixa de $40 por barril de petróleo. Era um custo muito elevado. Os investimentos da Petrobras na extração de petróleo pré-sal derrubaram esses custos com novas tecnologias que foram desenvolvidas. Hoje nós temos um custo por volta de $5 a $7 por barril de petróleo do petróleo pré-sal. Então, com o investimento, esse valor também diminui e lembrando de sempre ter no horizonte a ideia de soberania energética que nós vamos ver foi perdida no Brasil nos últimos anos, tá certo? Resta, entretanto, um probleminha ainda em relação a esse petróleo offshore, esse petróleo de alto mar. Essas jazidas estão a 250 quilômetros da costa. Essas jazidas de petróleo estariam em área na qual o governo brasileiro tem regulação de exploração? Vamos debater isso a partir de agora. Temos aqui um esqueminha que mostra relevo submarino e direito internacional. Vamos começar com o relevo submarino. Aqui está o litoral, aqui está a costa, tá certo? E nós temos um relevo em área oceânica. Então aqui está a lâmina d'água e embaixo no leito do oceano nós temos um relevo que envolve, entre outros, o que nós vamos chamar de plataforma continental. Assim como o talude, talude. A plataforma e o talude são de formação sedimentar, são sedimentos continentais ou também marinhos que são acumulados nessas regiões. A plataforma é de baixa declividade, a profundidade aumenta lentamente, tá legal? O talude não, o talude é de mais alta declividade. A plataforma, que é anexa ao continente, a plataforma chega a 200, no limite a 400 metros de profundidade. E o talude dá acesso às planícies abissais do Oceano Atlântico, que chegam a mais de 3, 4 mil metros de profundidade, tá certo? A plataforma continental tem uma variação de extensão maior ou menor, como ela é resultado de acúmulo de sedimentos. Em uma região como a foz do rio Amazonas, há grandes quantidades de sedimentos que são despejados no litoral norte do Brasil. Portanto, a plataforma continental tem uma extensão bem maior, 350 quilômetros. No litoral oriental do Nordeste, a plataforma continental é bem mais estreitinha, 8 quilômetros de extensão. Tudo bem? Bom, isto é o relevo submarino. Agora, qual é o direito que o Estado brasileiro tem de explorar os recursos nesta região? Vamos tentar debater isso a partir de agora em direito internacional. Então, há aquela ideia de mar territorial de 200 milhas marítimas. Não. O mar territorial era definido de maneira anárquica pelos países até os anos 1970. Quando eu digo anárquico, significa que não há uma norma entre os países que regula esse processo de exploração. A ONU enfrentou este problema e nos anos 1980 veio a Convenção da ONU dos Direitos do Mar. E o Brasil é signatário, o Brasil acompanha esta convenção. E por essa convenção, mar territorial não são 200 milhas marítimas. Mar territorial são 12 milhas marítimas, um pouco mais de 22 quilômetros, a região na qual o país tem, de fato, soberania. Soberania sobre a sua área continental, sobre o mar territorial, 12 milhas marítimas, e o espaço aéreo sobre o mar territorial e sobre a área continental, tudo bem? E vejam, as jazidas mais distantes da costa brasileira estão a mais de 200 quilômetros de distância e, portanto, bem além do nosso mar territorial. Essas jazidas, entretanto, são de exploração regulada pelo Estado brasileiro, segundo essa convenção da ONU. Não estão no nosso mar territorial, mas estão na Zona Econômica Exclusiva. É uma região que vai até 200 milhas desde a costa, 200 milhas marítimas desde a costa, 370 quilômetros. Nesta região, o país não tem soberania, mas ele controla o trânsito de embarcações, o espaço aéreo sobre esta região, autoriza ou não a entrada de embarcações de guerra nesta região e, principalmente para as nossas necessidades da aula, controla a exploração de recursos vivos e não vivos. Recurso vivo, a pesca, por exemplo. Recurso não vivo, a exploração de petróleo.
todas as nossas jazidas de petróleo pré-sal estão dentro da zona econômica exclusiva. E além da zona econômica exclusiva, há a plataforma continental jurídica. Eu gosto de utilizar essa expressão, olha, jurídica, né? E não apenas plataforma continental, para não confundir com esta, que é geomorfológica. Aqui faz parte do direito internacional. É uma região que pode se estender até 350 milhas marítimas desde a costa. Pode se estender, não necessariamente. A definição da plataforma continental jurídica se dá a partir do pé do talude. O pé do talude pode estar dentro da zona econômica exclusiva, então o país não teria plataforma continental jurídica. Se o pé do talude está para além das 200 milhas marítimas, o país começa a ter também plataforma continental jurídica e ela pode se estender a um limite máximo de 350 milhas desde a costa. Na plataforma continental jurídica, o país regula a exploração de recursos não vivos com o petróleo. Então, veja, é muito importante essas definições porque regularizam no direito internacional o direito do Estado brasileiro regular a exploração desses recursos de petróleo nessas regiões, tudo bem? Vamos voltar então à nossa linha do tempo, a nossa linha do tempo da exploração do petróleo. Nós tínhamos chegado até os anos 1980, quando a Petrobras vai começar a explorar cada vez mais jazidas de petróleo em áreas oceânicas, tendo em vista o aumento dos preços na primeira e na segunda crise do petróleo. Continuando com a nossa linha do tempo, chegamos aos anos 1990, quando Fernando Henrique Cardoso vai criar uma nova forma de regulação do petróleo. Essa nova regulação vai envolver o modelo de concessão, que nós já vamos aprofundar brevemente, a abertura do mercado do petróleo, possibilitando que empresas estrangeiras possam atuar na exploração de petróleo e nos diferentes setores aqui no Brasil. Lembra daqueles 5 monopólios que eu falei para vocês, criados pelo Vargas e pela ditadura militar? Todos eles são quebrados na década de 1990 com essa nova legislação do Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, apesar de qualquer empresa poder atuar na exploração, no transporte, no refino, a Petrobras continuou sendo, nos anos 90, 2000, 2010, até a atualidade, a principal empresa de exploração de petróleo no território brasileiro. E foram introduzidos os leilões de extração de petróleo dentro do modelo de concessão, que, como eu disse, a gente vai ver na sequência. Nos anos 2000 vem o Lula e o Brasil consegue atingir autossuficiência em produção de petróleo. Então o Brasil passou a extrair uma quantidade de petróleo equivalente à quantidade que ele consome de petróleo. Aquela estratégia da Petrobras que vinha desde a segunda crise do petróleo nos anos 1980, no início dos anos 1980, então essa estratégia vai dar frutos em governo Lula com a autossuficiência do petróleo. Além disto, e nesse contexto, a descoberta logo depois do petróleo pré-sal, ainda hoje a maior descoberta de petróleo do século XXI, que exige uma nova forma de regulação para além do modelo de concessão, o modelo de partilha, que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho. E daí vem Temer, né, na segunda metade dos anos 2010, que vai criar um misto do modelo de exploração de petróleo, do FHC e do Lula, um modelo misto entre partilha e concessão, tudo bem? Vamos agora aprofundar o nosso estudo de petróleo pré-sal. Vejam, aqui nós temos um esquema bastante interessante que mostra a evolução das reservas brasileiras de petróleo, né, e como essas reservas vão evoluir ao longo do tempo. Nos anos 1950, o Brasil tinha 17 milhões de barris de petróleo comprovados de reservas de petróleo no território brasileiro. Gente, isso é não ter reserva de petróleo, tá? O consumo americano hoje de um dia de petróleo é mais ou menos este valor de 17 milhões de barris. Tá? Então, nós tínhamos de reservas comprovadas no subsolo um dia de consumo dos Estados Unidos na atualidade. Claro, o Brasil neste momento estava começando o processo de consumo e também de gerenciamento do petróleo no Brasil, dado o avanço da industrialização. E lembrem-se, o Brasil era, como todos os países consumidores de petróleo, importador de petróleo, tá certo? Agora chegamos aos anos 1970 e 80, com as duas crises do petróleo, 1973, 1979 e 1980. O Brasil avança para 1 bilhão de barris de petróleo, principalmente em terra, avançando para petróleo oceânico com 3 bilhões,
com 9 bilhões em águas profundas, 2008, 14 bilhões de reservas em águas ultraprofundas. Daí nós descobrimos o petróleo pré-sal, que vai aumentar as reservas de petróleo e gás do Brasil com potencialidades que ainda não estão claramente definidas. Há quem diga 50 bilhões, há quem diga 100 bilhões de barris de petróleo de potencialidade de exploração ainda no petróleo pré-sal. Então, uma descoberta fantástica em quantidade de óleo a partir do final dos anos 2000. Seria possível explorar este petróleo? Isso é bastante interessante, porque a imprensa conservadora, a imprensa acéfala dos anos 2000, dizia que esse petróleo não podia ser explorado porque era economicamente inviável, o custo de exploração era maior do que as potencialidades de exploração e era tecnicamente inviável, tá certo? Entretanto, vejamos o que a Petrobras dizia em 2008. Que ela exploraria em 2013, a projeção em 2018 era que para 2013 se explorariam 219 mil barris de petróleo por dia de petróleo pré-sal, avançando até 2020 para 1 milhão e 800 mil barris por dia. Vejam o que aconteceu de fato. Em 2010, 41 mil barris. Em 2013 se projetavam 219 mil. Em 2014 estávamos com 500 mil barris por dia. Em 2017 eram projetados 1 milhão e 300 mil, em 2016 nós já tínhamos atingido 1 milhão. Em 2020 a projeção de 1 milhão e 800, 1 milhão e meio de barris em 2018. E vejam, na atualidade, 2 milhões 292 mil barris por dia de petróleo pré-sal, mais de 75% do petróleo que nós exploramos na atualidade vem da chamada camada pré-sal. Eu gostaria de saber se esses meios de imprensa que diziam que o petróleo era impossível econômica e tecnicamente de ser explorado lá nos anos 2000, se esses meios de imprensa fizeram editoriais pedindo desculpa aos seus leitores, aos seus espectadores, né? Claro que não, isso, né, se deixa passar. Vamos a mais panorama geopolítico. Aqui nós temos outros dados muito importantes. Além de setores de imprensa dizerem que era impossível explorar o petróleo nos anos 2000, setores de imprensa diziam e ainda dizem que não adianta explorar o petróleo. Não adianta explorar o petróleo porque nós estamos em transição energética. E daí é muito caro explorar o petróleo e na hora que o petróleo vai ser efetivamente explorado, o mundo já não consome mais petróleo. Bom, então vamos ver o que a Petrobras diria acerca disso em 2008. Em 2008, a gente tinha uma produção mundial de petróleo de 86 milhões de barris por dia. Em 2008 se consumia 86 milhões de barris por dia. Que bom que se produziu 86, porque se consumia 86, tá legal? Agora, a projeção que a Petrobras tinha em 2008 para 2030. As atuais reservas, as reservas de 2008, passariam a produzir 31 milhões de barris por dia. Setores de imprensa que eram contrários à exploração do petróleo pré-sal diziam que o mundo já estava em transição energética e ninguém mais consumiria petróleo e derivados. A Petrobras discordava, ela dizia que para 2030 nós consumiríamos 106 milhões de barris por dia, tá legal? Né? E em 2030, 106 milhões. Agora, como a gente pode consumir 106 se são produzidos só 31 milhões de barris por dia? Então, isto, gente, são as reservas que eram conhecidas em 2008. Isto mostra a necessidade de exploração de petróleo pré-sal e de outras reservas. E será que a Petrobras tinha razão em 2008 de apontar uma projeção para 2030 de 106 milhões de barris por dia? Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico para a atualidade, tá? Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, tá certo? Nós temos na atualidade por volta de entre 95 e 100 milhões de barris de petróleo consumidos no mundo diariamente. E, portanto, a projeção da Petrobras de 2008, em grande parte, foi atingida.
E ainda hoje, esses setores imbecis de imprensa, setores imbecis ou mal intencionados da sociedade brasileira, apontam para a ideia de transição energética. De fato, vejam o nosso gráfico do Instituto Brasileiro do Petróleo, que existem algumas projeções de redução bastante drástica do consumo, da produção e consumo de petróleo até 2050. Mas vejam, estas projeções são para se atingir neutralidade em carbono. Então, isso não é o que vai acontecer. Isso é o que deveria acontecer se nós buscássemos de fato neutralidade de carbono. Vamos pensar numa projeção um pouco mais realista do que esta, que é a projeção da OPEP. Olha aqui a projeção da OPEP pretinha avançando e até 2045 com leve aumento de consumo, batendo em 110 milhões de barris por dia. Só que as jazidas atuais estão em declínio e, portanto, segundo este gráfico, nós continuaremos precisando de petróleo e de novas descobertas. Mas há um conflito de interesses ligado ao petróleo em escala mundial. E que conflito de interesses é este? Olha aqui, ó. De um lado eu coloquei para vocês países consumidores de petróleo. Então, pensem em países como, por exemplo, França, Japão, né? Pensem em países como a Itália, tá certo? Esses países não têm muitas reservas, mas são países que têm mercado consumidor, têm base industrial para consumo, têm estabilidade institucional para suas empresas efetuarem exploração em qualquer lugar do mundo. Há países produtores de reserva, produtores de petróleo. Pensem em países como, por exemplo, Iraque, Líbia, Irã, né? Venezuela. São países que têm reservas de petróleo, mas muitos deles não têm tecnologia de exploração. Não tem mercado interno porque não tem bases industriais e não tem estabilidade institucional para que a própria sociedade explore e se beneficie desta riqueza. Então, dois conjuntinhos de países, onde o Brasil se encaixa. Vejam, por que eu grifei esse pedacinho? Porque o Brasil também está grifado. O Brasil está no melhor dos dois mundos. O Brasil tem mercado consumidor, base industrial, estabilidade institucional, pelo menos tinha até os últimos 2 anos e meio, 3 anos. Bases institucionais e empresas de exploração, no caso a Petrobras. Mas o Brasil também tem reservas. Não é só o Brasil que fica nessa condição vantajosa, mas são pouquíssimos países no mundo. Vamos fazer uma listinha rápida? Olha só: Canadá, Estados Unidos, Rússia, Noruega, México, Brasil. Olha, eu consegui levantar 6 países, né? Tem 193 países no Conselho na Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu consegui levantar 6 países que estão nessas condições e o Brasil também, tá certo? Mas tem um probleminha, principalmente aqui, olha, nessas empresas de exploração. O Brasil tem a Petrobras, mas existem as grandes multinacionais do petróleo. E como funcionam essas grandes multinacionais do petróleo que têm capital aberto em bolsas de valores? Então vejam, quem é o dono dessas empresas? O dono é o acionista. Quem define o funcionamento dessas empresas são os acionistas que têm direito a voto no conselho de administração dessas empresas. E o que um acionista da Shell, o que um acionista da Exxon querem? Eles querem isto, um lucro máximo e imediato. Isto é atingido através de baixo investimento na pesquisa por novas jazidas. Então, notem bem, estas empresas, essas grandes multis do petróleo, que são empresas privadas de capital aberto, elas trabalham com uma produção de petróleo muito elevada para ter a maior rentabilidade e transferir isto em lucratividade para os seus acionistas em dividendos que são repartidos anualmente. Isso é maximizado sem haver custos de pesquisa por novas jazidas, mas o petróleo é não renovável. E, portanto, as jazidas da Shell, da Exxon, eventualmente acabam. Como é que essas empresas resolvem este problema? Desse jeito aqui, olha só, demanda por novas áreas de exploração. Isto ajuda a explicar os conflitos ligados ao petróleo em escala mundial. Lá está o Iraque, do presidente Saddam Hussein, que resolve fazer contratos de exploração de petróleo com empresas francesas, chinesas e russas, e não com empresas britânicas e americanas.
empresas que têm capacidade de pressão sobre os seus governos. E o desdobramento disto é Guerra do Iraque em 2003. A mesma coisa a Líbia, de Muammar Gaddafi. A mesma coisa a Venezuela, de Chávez Maduro. A mesma coisa o Brasil de Lula e de Dilma. Nós vamos ver isso logo na sequência, tá certo? Modelo de exploração. Então nós temos o petróleo, certo? E como se exploram essas jazidas de petróleo? Simples até os anos 1970, anos 1980. Tá? Havia os contratos de risco criados nos anos 1970 na ditadura militar, mas na prática eles não funcionaram. Então quem explorava petróleo no Brasil era, na prática, simplesmente a Petrobras. Nos anos 1950, 60, mais intensamente nos anos 1970 e 1980. Mas nos anos 1990 vem a sanha neoliberal, em especial com Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. E isto vai mudar o nosso modelo de exploração. Vamos dar uma olhadinha como é que esse modelo vai ficar com o Fernando Henrique Cardoso a partir de 1997. Trata-se do modelo de concessão. Qual é o contexto no qual este modelo vai se inserir? Bem, Fernando Henrique Cardoso, né, com uma ideologia neoliberal de não intervenção do Estado na economia. Entretanto, vejam, a maneira como isto vai influenciar o setor de petróleo no Brasil envolve, além de uma questão ideológica, questões de ordem prática neste momento. E que questões são estas? O Brasil tem uma pequena produção de petróleo e com tendência de esgotamento. É o que nós chamaríamos hoje de petróleo pós-sal, que já era explorado em 1997, já há década e meia. As jazidas de pequena quantidade já tinham uma perspectiva de esgotamento. Além disso, o custo de exploração, superando lâminas d'água de 2.000 metros de profundidade, em perfurações de 2 quilômetros a partir do leito oceânico, era muito custosa essa exploração. Era um custo muito elevado de jazidas de pequena quantidade de petróleo, com um preço internacional do petróleo baixo. Desde a segunda crise do petróleo, no início dos anos 1980, ao longo do restante dos anos 1980 e nos anos 1990, o preço foi caindo. Chegamos ao final dos anos 1990 com os menores preços do petróleo dos últimos 15, 16 anos, 19 dólares por barril. Fernando Henrique Cardoso tinha, portanto, um problema nas suas mãos. O problema era aumentar a oferta de petróleo, mas a Petrobras, com pequena capacidade de fazer investimentos na exploração de um petróleo tão custoso e em pequena quantidade, exigindo investimento estrangeiro, empresas estrangeiras, dentro de uma ótica neoliberal. Mas como atrair empresas estrangeiras se as condições de exploração eram tão restritivas? O novo modelo de exploração, modelo de concessão. Fernando Henrique Cardoso vai fazer uma espécie de malabarismo jurídico-administrativo. Segundo a Constituição brasileira, o petróleo é da União e, portanto, a sua exploração é regulada, é efetuada pelo Estado. Entretanto, a Constituição diz que o petróleo brasileiro é da União lá no subsolo, a reserva de petróleo. O que a Constituição brasileira fala sobre o petróleo que é extraído da reserva e chega à superfície, chega à boca do poço? Não diz nada. Então, este modelo de exploração pressupõe que o governo federal vai dividir áreas litorâneas. Então, vai separar lotes em áreas oceânicas. E estes lotes serão vendidos em leilões à empresa que pagar mais, Petrobras, Exxon, BP, Shell, ganha o direito de exploração. O petróleo que está lá no subsolo é da União. Mas se a Shell ganhou o direito de exploração sobre uma determinada área, só ela pode atuar na exploração naquela região. E todo o óleo que ela conseguir tirar do subsolo e trazer à boca do poço, à superfície, é dela. E ela faz o que ela quiser. O que o governo então vai ganhar com isso? O que a economia brasileira vai ganhar com isto? Ganho. O governo vai ganhar com leilões, ele vai vender estas áreas e vai ganhar dinheiro, né? Vai entrar recursos no governo federal brasileiro. Royalties, as empresas continuam pagando o direito de exploração dessas regiões e impostos que são cobrados sobre as empresas.
E a economia brasileira vai ser beneficiada com o aumento da oferta, com o horizonte de soberania energética aqui no Brasil, tá certo? Vejam, é um governo neoliberal, ideologia com a qual eu não concordo absolutamente, mas era um governo que usava o cérebro e tinha ainda a noção de que era necessário aumentar a oferta de petróleo com vistas a se garantir soberania energética. Chegamos ao modelo de... Chegamos ao modelo, devia estar escrito aqui em cima, de partilha, modelo de partilha a partir de 2009. E o que diz esse modelo de partilha? O modelo de partilha é do Lula com aumento da intervenção do Estado na economia. Este modelo está ligado ao petróleo pré-sal, que inverte a situação anterior, inverte para grande produção, com custos elevados, mas com um preço do petróleo no mercado internacional muito alto, que mostra a exigência por novas jazidas de petróleo. E através da intervenção do Estado, é possível agregar valor à cadeia produtiva do petróleo e do gás, na lógica de autossuficiência em petróleo. Agregar valor à cadeia produtiva. Então vejam, a Shell vem explorar petróleo aqui no Brasil. O modelo anterior, o modelo de concessão, não este, que é o de partilha. Então a Shell vem explorar petróleo, ganhou o direito de exploração porque ela ganhou o leilão de uma determinada região. De quem ela vai comprar os equipamentos da plataforma de exploração de petróleo? Ora, de um estaleiro altamente competitivo, como um estaleiro sul-coreano. Então veja, extração de petróleo aqui no Brasil, por uma empresa estrangeira, que gera emprego e renda lá na Coreia do Sul, estaleiros sul-coreanos que são mobilizados. O que o Brasil ganha com isso? Agora, com esta maior quantidade de petróleo, qual é a ideia? A Petrobras vai ter privilégios de exploração. E a Petrobras vai ser obrigada a ter um grau maior de nacionalização sobre essa cadeia produtiva do petróleo e do gás. Então, a Petrobras teve que investir em estaleiros aqui no Brasil para que eles passassem a ser fornecedores dos equipamentos para exploração de petróleo no petróleo pré-sal. Ao invés de gerar emprego e renda em estaleiros sul-coreanos, gera emprego e renda em estaleiros aqui no Brasil. Mais agregação de valor à cadeia produtiva depois da extração do petróleo. A Shell extrai petróleo no modelo anterior de concessão, certo? A Shell extrai esse petróleo e vende esse petróleo. Ela ganha. E o que o Brasil ganha? A Petrobras controla essa produção no novo modelo, o modelo de partilha. A Petrobras controla esta produção. Então a Petrobras pode, ao invés de exportar o petróleo cru, ela pode refinar este petróleo para nós consumirmos aqui no Brasil ou exportarmos produtos que tenham um valor agregado maior, derivado de petróleo frente ao petróleo. E pode fazer isto. Por quê, gente? Porque não há uma sanha exportadora de petróleo. O Brasil não é membro da OPEP. O Brasil não deveria ganhar dinheiro com a exploração de petróleo. O petróleo é um recurso não renovável. Então nós precisamos não extrair e exportar avidamente. Nós precisamos extrair e usar pensando estrategicamente no melhor uso ao longo do tempo para a economia brasileira. E não meramente para exportação e formação de renda imediata. Isso só pode ser feito com um novo modelo, que é o novo modelo de partilha da exploração de petróleo. Aumento do controle da União, do governo brasileiro, na exploração do petróleo, com a contratação da Petrobras. Lembrem-se, antes eram áreas leiloadas, agora não. Agora nós vamos encontrar a Petrobras sendo contratada pelo governo federal para fazer o investimento, para fazer a extração em determinadas regiões. Algumas áreas, entretanto, ainda continuarão sendo leiloadas, mas atenção, aqui o modelo é de partilha. E, portanto, ao invés de as empresas pagarem em dinheiro o direito de exploração, as empresas pagam com porcentagem de óleo extraído, aumentando o controle da União sobre o óleo. E nas áreas que são leiloadas, a Petrobras tem que estar atuando como empresa controladora. Na legislação de petróleo de 2009, a empresa controladora participa nas áreas leiloadas com pelo menos 30%, do total de exploração. Notem, portanto, que aumenta significativamente o controle da União sobre esta grande quantidade de petróleo pré-sal.
E para que a União quer ter esse controle? Bom, já vimos parcialmente na ideia de agregação de valor à cadeia produtiva. E ainda mais, soberania energética, como já citei anteriormente, contra a doença holandesa. O que é doença holandesa, gente? Nos Países Baixos dos anos 1960, países industrializados, países urbano-industriais, houve a descoberta, exploração e exportação de gás natural. Então vejam, são países já urbano-industrial, com economias complexas, com um excelente padrão de vida à população. E quem sabe, com a exportação de gás natural, as condições econômicas e sociais vão melhorar ainda mais? Não. A partir da exportação de petróleo e gás, esses Países Baixos, Holanda, Bélgica, tenderam à desindustrialização, tenderam a desemprego e redução da renda da população. Doença holandesa. E por que isto? Vamos pensar, bem simples. Exportação de petróleo e gás, certo? Entra muita moeda estrangeira pela exportação de petróleo e gás. Entra dólar na economia desses países. A moeda holandesa à época, florim. Há uma abundância em dólar, o dólar desvaloriza frente ao florim. Valorização cambial. Quando uma economia está em valorização cambial, ela aumenta os custos de produção para exportação. As empresas industriais dos Países Baixos perderam capacidade exportadora, algumas faliram, aumentando inclusive o desemprego. Agora vejam, a valorização cambial também tem uma implicação para as importações. Tornam as importações mais baratas. Então, as empresas industriais que não conseguiam exportar porque os custos estavam elevados, não conseguiam vender também no mercado interno porque o consumidor acessava o produto importado mais barato. Vejam, o que causou então a exportação de petróleo e gás lá nos Países Baixos? Desindustrialização, redução do emprego, redução da renda dos trabalhadores. Doença holandesa. A Noruega descobriu jazidas de petróleo nos anos 1990 no Mar do Norte. E se a Noruega fosse fazer essa exploração, quem sabe ela incorreria também em doença holandesa. Não por quê? Porque este modelo chamado de partilha é criação norueguesa. Então, eles vão aumentar o controle do Estado através da velha Statoil, a velha empresa estatal de petróleo da Noruega, para que não houvesse uma superexportação de petróleo com valorização cambial. Então, estas características se prestam a evitar doença holandesa, como a Noruega implementou na exploração das suas jazidas de petróleo no Mar do Norte. Além disso, vejam, formação do Fundo Social do Petróleo. Como o Estado tem um controle significativo sobre a quantidade de óleo, este óleo seria destinado em 75% de investimento em educação e 25% de investimento em saúde pública através do Fundo Social do Petróleo. E, portanto, há uma enorme descoberta de petróleo no Brasil que exige uma mudança no modelo do Fernando Henrique Cardoso, uma mudança que agregue valor à economia brasileira antes e depois da exploração do petróleo, garanta a soberania energética, evite doença holandesa e gere benefícios sociais. Havia, portanto, motivos bem objetivos, bastante claros na exploração deste petróleo, na mudança da legislação para o modelo de partilha. Chegamos, entretanto, a Michel Temer. E o que o Temer vai fazer, senão sua ponte para o futuro, que era uma radicalização do projeto neoliberal. Em Michel Temer, o controle da União sobre a exploração de petróleo vai diminuir. E vai diminuir de que maneira? Contratação da Petrobras. Isso continua existindo, tá? Entretanto, leilões. A Petrobras deixa de ser empresa controladora em todas as áreas e os leilões passam a ser feitos em óleo ou em dinheiro. Gente, isto daqui, a Petrobras não ser empresa controladora, é que é chave para nós entendermos os interesses das multinacionais do petróleo e não os interesses da sociedade brasileira na exploração do petróleo pré-sal. Porque, vejam vocês, a contratação da Petrobras é uma decisão administrativa do governo federal brasileiro. Isto é, o governo federal pode ou não contratar a Petrobras para exploração em alguma região. A Petrobras ser empresa controladora é a lei. Em qualquer área leiloada,
a Petrobras tinha que atuar com pelo menos 30%. Quando a legislação desobriga a Petrobras a ser empresa controladora, na prática, a Petrobras pode ser retirada. Ela não foi, tá? Mas na prática ela poderia ser retirada do petróleo pré-sal, da exploração de petróleo pré-sal. A empresa que gastou mundos e fundos para descobrir o petróleo pré-sal, a empresa que gastou recursos fantásticos no desenvolvimento da tecnologia para a exploração do petróleo pré-sal, e agora ela teria, em 2016, ela viria a ser retirada da exploração do petróleo pré-sal, potencialmente por essa nova legislação, que beneficia as multinacionais. Lembra do nosso slide anterior? Shell, BP não investem em novas jazidas de petróleo. Então eles estavam de olho gordo em cima do petróleo pré-sal e foram contemplados em governo Michel Temer. Além disso, iniciou-se o processo de desindustrialização, de desinvestimento da Petrobras e o PPI, a paridade de preços de importação. Vamos trabalhar isso aqui mais pausadamente. Aqui nós temos um quadro que mostra todo o processo de desindustrialização, de desinvestimento da Petrobras a partir do governo Michel Temer e ao longo do governo Bolsonaro. Disso eu destacaria principalmente a questão das refinarias. Recentemente houve a venda da refinaria Abreu Lima, a privatização da refinaria Abreu Lima lá na Bahia. Agora veja, o que isto agrega no que diz respeito à soberania energética aqui no Brasil? A resposta é absolutamente nada. O Brasil parou, ao longo dos anos 2010, com a Operação Lava Jato, com toda essa parafernália e palhaçada, o Brasil parou de fazer investimento em novas refinarias. As refinarias que estavam em projeto foram paralisadas e novas refinarias não foram concluídas. E daí agora, em governo Bolsonaro, vem a venda de uma refinaria da Petrobras para a empresa privada. Isto não aumenta a oferta de derivados de petróleo aqui no Brasil e hoje nós vivemos um problema de desabastecimento de derivados de petróleo. E, portanto, o desinvestimento na Petrobras gera hoje essa situação de o Brasil não ter autossuficiência na produção de derivados de petróleo. Ainda mais, desindustrialização e desinvestimento, com ausência de investimentos estratégicos de longo prazo e em transição energética, investimentos de longo prazo como o de refino. E em transição energética, eu fiz uma crítica há pouco à ideia de transição energética abrupta. Então, não é na semana que vem que o mundo vai passar a utilizar energia eólica e outras formas verdes de energia. Mas isto é algo que vai acontecer com o passar do tempo nas próximas décadas. E grandes empresas de petróleo estão mudando o seu paradigma para serem empresas de energia, investindo, portanto, nessa chamada transição energética. No processo de desinvestimento, a Petrobras deixou de fazer os investimentos nesse setor. Vamos agora avançar para um problema gravíssimo na atualidade, que é o PPI. Primeiro ponto importante, a imprensa recorrentemente chama isso de paridade de preços internacionais. Está errado. É paridade de preço de importação. Tudo bem? A gente já vai ver a diferença. Como se forma o preço dos derivados de petróleo aqui no Brasil a partir do PPI? Gente, isto nós não sabemos, porque isto diz respeito a um processo interno da empresa que é gerenciado empresarialmente e não é publicizado nos grandes meios de imprensa. A gente só tem a noção de que há um acompanhamento de preços do petróleo no mercado internacional aqui no Brasil. Como isso é feito e qual é a justificativa disto? Os preços são agora preços internacionais, isto é, varia o preço lá na Bolsa de Londres, lá na Bolsa de Nova York, varia o preço aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu pago o preço na bomba de combustível em reais, mas a gente vai seguir os preços internacionais que são em dólar. E agora, olha a diferença entre preço internacional e preço de importação. Insisto, PPI, paridade de preços de importação. Porque além de nós pagarmos os preços internacionais, então, uma empresa importadora, ela tem custo de frete, ela tem custo de impostos, ela tem custos burocráticos. Então, esses custos de importação também são embutidos no preço do combustível que é vendido na refinaria da Petrobras, tá certo? Daí é chamada paridade de preços de importação.
já tem um problema óbvio nessa paridade de preços de importação. Qual é o problema óbvio? O Brasil não é importador, ele é exportador de petróleo. Então, por que a gente paga o preço internacional se nós produzimos o petróleo aqui no Brasil? Pior ainda, nós pagamos o preço em dólar, sendo que o custo de extração aqui no Brasil é em reais. Então não tem a menor lógica essa paridade de preços de importação inventada em 2016. Vamos aprofundar isso ainda um pouquinho mais. Aqui está o preço do barril do petróleo ao longo dos anos 90 e até a atualidade que eu tirei da investing.com. Vejamos o que vai acontecer com a legislação de preços do petróleo a partir dos anos 1990. Com Fernando Henrique Cardoso, em 1997, ele, naquela mudança da legislação do petróleo, vai introduzir a possibilidade de os preços internos de derivados de petróleo acompanharem os preços internacionais. O Fernando Henrique Cardoso era bem inteligente e bem safadinho no bom sentido, porque vejam, ao longo dos anos 1990, fora este pico da Guerra do Golfo, nós temos preços baixos e estáveis e, na verdade, declinantes do preço do petróleo. Nós estávamos em meio de segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, avançando aí em meio do primeiro, avançando para o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então, vejam, aplicando nessa trajetória decrescente preços internacionais do petróleo aqui no Brasil, se esperava o preço da gasolina, do óleo diesel seriam decrescentes e palmas para Fernando Henrique Cardoso. O problema é a imponderabilidade, na verdade. Nós começamos no início dos anos 2000 o chamado super ciclo das commodities e o preço do petróleo começou a subir, inclusive em 2001, 2002, ano de eleição. Então vejam, a lei possibilitava preços internacionais, tá certo? Não de importação como agora, preços internacionais, tá certo? Mas o que o Fernando Henrique fez? Não. Deu um telefonemazinho para o presidente da Petrobras e falou: segura o preço aí, meu amigo, segura o preço porque tem eleição e eu quero eleger o meu sucessor, o José Serra, tá certo? Apesar de o Fernando Henrique ter voltado a segurar os preços do petróleo mediante esses aumentos, ele não conseguiu eleger o seu sucessor, foi eleito Lula. E o Lula vai manter preços internacionais do petróleo? Não, ele vai segurar os preços do petróleo. Lembrem-se, a partir do início dos anos 2000 vem o super ciclo das commodities com este aumento de preços do petróleo. Inclusive este aumento, olha só, em 2004 até 2006, o preço vai dar um pulinho de 30 para 70 dólares o barril. Será que o preço vai subir aqui no Brasil? A linha azul é o preço da gasolina entre 2004 e 2006. Quando o preço do petróleo dobrou no mercado internacional, o preço teve um acréscimo de por volta de 10% aqui no Brasil. Então alguém segurou esse preço. Quem segurou este preço? A Petrobras. E ela segurou porque ela é feliz, ela é tranquila. Gente, notem, uma economia capitalista demanda regularidade e previsibilidade para serem feitos os investimentos. Então eu não vou investir em um cenário de completa incerteza. Se eu sou capitalista, eu quero ter alguma base de previsibilidade do cenário futuro. Agora, como a gente pode ter investimento no setor de transporte, no setor de energia, em vários outros setores que são dependentes da energia, com esta variação de preços internacionais? Mas que bom que aqui no Brasil, esses preços internacionais passavam por um filtro, e este filtro era a estatal Petrobras. Então se segura o preço para quê? Pelo comunismo, pela festa, para agradar o coitadinho do consumidor? Não, não. Porque uma economia complexa urbano-industrial como a brasileira demanda previsibilidade dos processos. Apesar desta volatilidade dos preços internacionais, o Brasil tinha a sorte de ter uma empresa estatal que segurava esses preços, garantindo maior estabilidade dos preços dos derivados aqui na economia brasileira. E a Dilma, gente? A Dilma vai continuar segurando os preços do petróleo, tá legal? Mas aqui, ó, 2016 vem
Impeachment, né? Tchau, querida. E era só tirar essa mulher que tudo se resolvia, segundo a imprensa e setores pró-impeachment diziam em 2016. Acompanhando essa ideia, vem agora Michel Temer e Pedro Parente. Michel Temer, o presidente golpista, e Pedro Parente, que foi indicado como novo presidente da Petrobras. E eles vão retomar isso daqui, ó, preços internacionais do petróleo. E nesse contexto, ó, de relativa baixa frente ao cenário anterior. Já estava com uma tendênciazinha de alta, não estava? Né? E o que vai acontecer? Alta dos preços com os preços internacionais do petróleo. E greve de caminhoneiros em 2018. Pedro Parente era o presidente da Petrobras. Aqui, ó, no ano 2000, Pedro Parente também estava no governo, no Ministério das Minas e Energia. Ele foi o ministro das Minas e Energia do apagão de 2001. E ele foi o presidente da Petrobras que introduziu a paridade de preços de importação que levou à greve de caminhoneiros em 2018, tá certo? Bom, mas daí vem Bolsonaro. E o que Bolsonaro fez? Vejam, o que FHC, né, Lula, Dilma fizeram, Temer fez, e o que Bolsonaro fez? Aquilo que ele faz melhor, né? Absolutamente nada. Tá? Então houve a manutenção dessa lógica de preços de importação e agora nós chegamos a preços muito altos, semelhante aos maiores preços históricos do petróleo e com preços recordes do combustível aqui no Brasil. Agora, para que fazer isto? Antes de eu avançar com essa pergunta, deixa eu pegar esse gráfico e a gente vai analisar ele com um pouquinho mais de cuidado. Então vejam, aqui o preço do petróleo no mercado internacional dobrou, mas a Petrobras segurou o preço, tá certo? Lembrando que hoje o Brasil, a Petrobras, exporta petróleo. Neste período não, a Petrobras importava petróleo. Então a Petrobras pagava cada vez mais caro no petróleo, tá certo? Em 2004, cadê 2004 aqui? Olha só, ela importou 172 milhões de barris de petróleo, tá? A $30 o barril. Em 2006, né, a gente não tem os dados completos, mas vejam, 172, 138, vamos dobrar aqui esse valor, tá? Vamos colocar 130 milhões, tá? Então, nós temos essa importação a $70 o barril. Mas apesar desse aumento de dobrar os valores do petróleo, o preço teve um aumento de 10%, de menos de 10%. Daí há quem diga, e de novo, setores de imprensa dizem que isto quebrou a Petrobras. E por isso nós precisamos dos preços de importação. Tá, quebrou a Petrobras. Fonte, análise financeira e demonstração contábil da Petrobras. A Petrobras, em 2003, teve um lucro líquido de 17 bilhões de reais. Né? Em 2004 caiu um pouquinho, caiu o lucro, ela não teve prejuízo. Lucro de 16 bilhões. Segurando o preço em 2006, quando tinha dobrado frente a 2004, a Petrobras passa para 23, 25 bilhões. Então vejam, a Petrobras teve algum prejuízo entre 2004 e 2006, quando dobrou o preço do petróleo e ela segurou estes preços internacionais quando ela era importadora. Não, ela não teve prejuízo, está aqui o balancete da empresa. Então esse papinho mole de a Petrobras teve prejuízo por causa da política de preços não bate com a realidade, é só olhar a realidade, tá certo? Daí vocês podem pensar, poxa, mas como é que a Petrobras consegue segurar o preço do petróleo e ainda assim ter este lucro? A resposta é simples. Se a Petrobras não tivesse segurado o preço do petróleo, esse lucro teria sido muito maior. Quanto maior teria sido o lucro da Petrobras se ela não tivesse segurado? Bom, tem que ser um presidente da Petrobras, tem que ser um presidente do Brasil que são extremamente responsáveis por o preço subir tanto no mercado internacional e não segurar os preços aqui no Brasil. Sim, aconteceu isso, olha só. Nós temos margem de lucro da Petrobras e de outras petroleiras no primeiro trimestre deste ano de 2022. A Petrobras teve 31%. A segunda colocada, a Chevron, teve 11%. Margem de lucro da Petrobras e de outras petroleiras em 2021. A Petrobras teve 23%, a segunda colocada, a Exxon,
8,5%, tá certo? Então vejam a Petrobras disparada à frente da Chevron, acerca da Exxon, tá legal? Em margem de lucro, porque ela repassa para mim e para vocês o preço internacional do petróleo. Precisava fazer isto? Não. Como Fernando Henrique não deixou acontecer, como Lula, Dilma não deixaram acontecer, mas o fraco Temer e Bolsonaro insistem em deixar acontecer. Evolução do lucro da empresa. Olha aqui, gente, 2018, lucro de 25 bilhões de reais. Próximo deste, né? Próximo do lucro da empresa nos anos 2000. Em 2019, caramba, aumentou a 40 bilhões. Sabe por quê? Desinvestimento que a gente viu nos slides anteriores. A Petrobras vendendo refinaria, vendendo gasoduto, vendendo termoelétrica. Então aumenta o lucro da empresa, né? Através da venda do patrimônio. O lucro caiu em 2020 devido ao início da pandemia de Covid-19. Agora em 2021, dá uma olhada no lucro da empresa, gente. Nos anos 2000, 16, 15, 25 bilhões. 25 bilhões em 2018, 106 bilhões de lucro. Por quê? Preços internacionais subindo e nós pagamos aqui no Brasil, preço de importação de petróleo. O valor distribuído de dividendos aos acionistas. Em 2018 foram 3 bilhões de reais para os acionistas da empresa, tá legal? Subiu para 8 em 2019, é venda, né? Vendendo tudo, os acionistas ganham, tá legal? Na pandemia caiu. Na pandemia em 2021, 72 bilhões de lucro para os acionistas. Então a Petrobras teria prejuízo se ela segurasse o preço do petróleo? Não. Os acionistas não teriam também prejuízo. Os acionistas ganhariam menos. Eles ganhariam 8, 6 bilhões ao invés de terem ganhado 72 bilhões. O absurdo total chega aos investimentos. Vejam, em 2019, a Petrobras investiu 27 bilhões de reais em 2019, quando ela distribuiu 8 bilhões para os acionistas. E por que ela distribuiu menos para os acionistas? Porque ela tem que investir, tá legal? Ela distribuiu 13 bilhões para os acionistas. Desculpa, ela investiu 13 bilhões. Ela só deu 3 bilhõezinhos para os acionistas porque ela tem que investir 13 bilhões, tá legal? Quando ela distribuiu 72 bilhões para os acionistas, ela investiu 8. Então a empresa está em desindustrialização, vendendo seu patrimônio. A empresa não faz os investimentos em transição energética e novas fontes de energia. E a empresa repassa os preços internacionais acrescidos dos custos de importação para o consumidor brasileiro para haver esta reprodução de capital. Agora, isto é corrigido de que maneira? É corrigido através da privatização da empresa, como o atual governo está dizendo? Voltando para esse nosso gráfico. Aqui em azul nós temos o preço da gasolina, que à época era controlado pela Petrobras, era um preço controlado pela Petrobras. Aqui nós temos o preço do álcool combustível. E por que essa oscilação do preço do álcool combustível? Safra de cana aumenta a oferta e diminui o preço do álcool. Entre safra aumenta o preço do álcool, tá certo? E aqui, gente, aqui são preços inflacionários do mercado internacional. O mercado internacional está pagando mais caro, a gente tem que pagar um álcool combustível mais caro aqui no Brasil também. Se privatiza a empresa, o que acontece com o preço da gasolina ou do óleo diesel aqui no Brasil? Aí não tem mais nenhum dispositivo de controle. Aí todos os dispositivos de controle que a gente ainda tinha, esses dispositivos vão para o espaço. E a gente vai pagar preços aí sim de importação de petróleo com margens de lucro fantasticamente altas para o capital privado. Tudo bem? Para finalizar agora, combustíveis alternativos da agropecuária. Nos anos 1970, o governo lançou o Programa Nacional do Álcool. Qual era a ideia? Um combustível alternativo à gasolina obtido a partir da cana-de-açúcar, que demandava aumento da produção de cana-de-açúcar no Brasil e álcool combustível, uma nova tecnologia de motores que funcionavam à época exclusivamente a álcool, frente aos motores que funcionavam exclusivamente a gasolina, e subsídios públicos para que tudo isso pudesse
ser operacionalizado, aumentando, portanto, a oferta de álcool cana-de-açúcar e álcool combustível aqui no Brasil. Esses subsídios, há uma polêmica de que eles foram extintos em 1990 com a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool pelo Fernando Collor de Mello. Gente, o Instituto do Açúcar e do Álcool foi extinto, sim. Entretanto, os subsídios não, porque a cana-de-açúcar é um produto da agropecuária, da agroindústria. E todos os subsídios que a agroindústria tem no Brasil, a produção de soja, de algodão, são também subsídios para a produção de cana-de-açúcar e de álcool combustível, tá certo? Então tem que se relativizar muito a ideia de o álcool brasileiro não é subsidiado. É sim, porque ele vem da agricultura brasileira, do modelo agroindustrial brasileiro, altamente subsidiado pelo poder público. Não deixam de existir potencialidades nesse álcool combustível. Quais são as potencialidades? Álcool desde a mandioca. A mandioca tem um potencial de produção de álcool 3 vezes maior do que a cana-de-açúcar. E ainda, a mandioca é da agricultura familiar, isso reforçaria, portanto, a permanência e a geração de renda do agricultor familiar no campo. Além disso, o álcool combustível, tanto de mandioca quanto de cana-de-açúcar, reduz as emissões de gases de efeito estufa e é um combustível renovável, podendo ser obtido nas diferentes gerações de álcool combustível, álcool convencional, que a gente tem das usinas de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Álcool de celulose, se processa toda a produção agrícola, o remanescente da produção agrícola, palhada do milho, palhada do feijão, né, para a produção de álcool combustível. Álcool de terceira geração com algas, o benefício de não ocupar áreas agrícolas interiores. E o álcool de quarta geração com engenharia genética. Agora, será que todas essas potencialidades foram exploradas, gente? Claro que não, tá? Então vejam, poderia ser de mandioca com agricultura familiar, não é? Mas a opção da ditadura militar foi beneficiar o álcool de cana-de-açúcar, né? O álcool de cana-de-açúcar das grandes propriedades produtoras de cana, das grandes usinas produtoras de açúcar e álcool aqui no Brasil. Além disso, nós temos vários outros problemas. A opção pela cana-de-açúcar gera concentração fundiária, tendo em vista a cana ser produzida em grandes propriedades. Oscilação dos preços devido a alimento e energia, a demanda externa por commodity. Aquele nosso gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, safra e entre safra de cana e os preços inflacionados no mercado internacional, além dos problemas ligados ao modelo agroindustrial e, portanto, a cana-de-açúcar gera desmatamento, né, gera empobrecimento do solo, gera contaminação do solo, do ar, da água, do trabalhador rural com agrotóxicos. Todos esses problemas estão relacionados com o álcool de cana-de-açúcar, o etanol combustível. Mais recentemente, na virada dos anos 1990 para os anos 2000, se difundiu o chamado biodiesel no Brasil, que tem potencialidades, como nós vimos, para a cana-de-açúcar, emissão menor de gases de efeito estufa, diversificação da matriz energética e potencial também para a agricultura familiar. Era a mandioca com o álcool combustível, e para o biodiesel é a mamona, é o dendê, que são produzidos por pequenos produtores familiares. Houve álcool de mandioca, gente? Tanto quanto não haverá benefício à agricultura familiar, o nosso biodiesel é basicamente de soja das grandes propriedades, com, portanto, os mesmos problemas que nós vimos para a cana-de-açúcar, os problemas de avanço da grande propriedade latifundiária, a oscilação do preço do biodiesel ligado aos preços internacionais da soja e o problema de contaminação com agrotóxicos na produção agroindustrial, tudo bem? Para finalizar, um debatezinho terminológico: biocombustível ou agrocombustível? Gente, o uso deste e de alguns outros prefixos é maquiagem ambiental. Prefixos bio, eco, a palavrinha natural que se utiliza junto com determinados produtos, remete o consumidor à sustentabilidade ambiental, quando na verdade não tem sustentabilidade ambiental nenhuma. Então eu falo, né, bioágua, água mineral bioágua. É só um apelo de marketing, não tem qualquer tipo de sustentabilidade ambiental acrescida por causa desse prefixo. Ford EcoSport, não é porque se coloca eco e se coloca uma capinha no estepe de macaquinho
que o carro vai ser sustentável do ponto de vista ambiental. Então é uma ideologia de falso apelo conservacionista. É um combustível renovável? É assim. Tem menor emissão de gases de efeito estufa comparativamente aos combustíveis fósseis? Tem sim. Entretanto, isto valida a ideia de combustível sustentável do ponto de vista ambiental? Claro que não, claro que não. Então, há que se utilizar este prefixo, agro, que remete à agroindústria. E, portanto, todos os problemas socioambientais ligados ao modelo agroindustrial estão embutidos também nesse combustível. Entendimento do fenômeno como danoso, pois interno ao sistema capitalista. Que aspectos negativos ele teria? Ora, monocultura, agrotóxicos, empregos de baixa qualidade, insegurança alimentar. Então, eu utilizo a expressão agrocombustível. A imprensa adora a expressão biocombustível. O que o vestibular faz? Questão da FUVEST. Ai, que lamentável. E a FUVEST diria: o debate atual em torno dos biocombustíveis, como o álcool de cana-de-açúcar e o biodiesel, inclui o efeito estufa. Tal efeito garante temperatura adequada à vida na Terra, mas seu aumento indiscriminado é danoso. Com relação a este aumento, os biocombustíveis são alternativas preferíveis aos combustíveis fósseis porque, dá uma olhadinha na alternativa E, contribuem para a diminuição da liberação de carbono presente nos combustíveis fósseis. De alguma forma, está errada a questão e a alternativa E, gente? Não. Errado não está, tá certo? Mas a ideologia que é veiculada na totalidade da questão é de um elogio, é de uma apologia a estes combustíveis. Eles são preferíveis porque gera menor emissão de gases de efeito estufa. Isso é verdade. Mas, questão, onde estão os agrotóxicos que são utilizados na cana-de-açúcar? Questão, onde está a substituição de culturas alimentares, da agricultura familiar, que é substituída pelo latifúndio monocultor de cana-de-açúcar? Nada disso está aparecendo aqui, não é, dona FUVEST? Olha a questãozinha da Unicamp. Recentemente, a relação entre a expansão da produção de agrocombustíveis e a produção de alimentos entrou na agenda política internacional. Considerando esse fato, responda: no Brasil, a produção de agrocombustíveis tem forte base na cultura da cana-de-açúcar. Aponte o principal impacto socioeconômico advindo do crescimento da produção de cana-de-açúcar. Identifique os principais estados brasileiros em que essa expansão vem ocorrendo mais fortemente. E ainda vejam o desdobramento negativo da cana-de-açúcar na produção de combustível. No item B, a implementação de uma política de soberania ou segurança alimentar tem sido indicada como alternativa à crise de alimentos. Quais os principais objetivos das políticas de segurança alimentar? Então, um vestibular como o da Unicamp fez uma questão bastante crítica acerca desses combustíveis da agricultura. E a questão da FUVEST não, ao contrário, foi apologista desses combustíveis, foi uma questão bastante conservadora. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. É um assunto bastante complexo, polêmico. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.